De volta aqui o Redação Novo Tempo, pela sua rádio e TV Novo Tempo. No dia 1º de novembro, entraram em vigor as maiores alterações do Código de Trânsito Brasileiro desde a criação dele, que foi em 1997. Algumas penalidades tiveram a classificação alterada e as multas ficaram mais caras. Os reajustes variam entre 52% e 244%. E a penalização para quem for flagrado usando aparelhos celulares ou dirigindo sob o efeito do álcool passa a ser muito maior. Vamos acompanhar aí as principais mudanças nessa reportagem do Paulo César de Oliveira. Passar no sinal fechado, deixar de parar na faixa de pedestre, ultrapassar a velocidade permitida. Infrações que passam a doer mais no bolso do motorista que for multado. Com as mudanças feitas pelo Código Nacional de Trânsito, os valores das multas passam a ser reajustados, o que não acontecia desde 2002. Para a assessora do Observatório Nacional de Segurança Viária, a falta de educação do brasileiro no trânsito é um dos motivos da prática de multas mais pesadas. Então eu acredito que, infelizmente, a questão educativa da multa ainda é importante. O brasileiro não só respeita, ele só respeita se houver efetivamente a punição. As multas leves passam de R$ 53,20 para R$ 88,38. A média de R$ 85,13 para R$ 130,16. A grave, que antes era de R$ 127,69, agora é R$ 195,23. E para a multa gravíssima, o valor passa de R$ 191,54 para R$ 293,47. E o motorista que for flagrado falando ao celular ou manuseando o aparelho, a multa passará de média para gravíssima, que corresponde a 7 pontos na carteira de habilitação. Para você ter uma ideia, se você for passar uma mensagem hoje dirigindo, você aumenta em 23% o risco de acidente de trânsito. Então, houve a necessidade realmente de uma repreensão maior na questão de uso celular. Outra mudança do novo código está relacionada às vagas reservadas para idosos e pessoas com deficiência em instituições públicas ou pontos comerciais, como hipermercados, por exemplo. Além da multa ficar mais pesada, a exigência do cartão que autoriza o uso dessas vagas passa a ser mais rigorosa. Mas para ter o direito garantido, depois de parar na vaga exclusiva para idoso, é importante que o cartão esteja visível no veículo. Neste carro aqui, o cartão não aparece. Em situações assim, depois de ser multado, o carro poderá ser guinchado. Cerca de 1 hora depois, o dono do carro de 76 anos aparece, mas sem cartão. Eu tenho documento, né? Só falta o cartão, mas o resto eu tenho tudo. Vai cuidar disso? Opa, graças a Deus. O Brasil está entre os 50 países do mundo onde mais se morre no trânsito. O número de vítimas fatais em acidentes a cada ano passa de 50 mil. Mesmo com esses dados alarmantes, a assessora do Observatório Nacional de Segurança Viária acredita que algum dia estes resultados possam ser diferentes. Mas eu acredito, sim, que daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, não poucos anos, mas a gente vai ter um trânsito melhor. Porque outros países conseguiram e o Brasil não vai conseguir. As mudanças foram fortes aí, né? Essa do celular é fortíssima, né? Porque, imagina, atualmente quem é pego falando no celular é R$ 85,00 e menos pontos na carteira. Agora vai para 293, 7 pontos na carteira. Ou seja, você que está ouvindo a gente, assistindo, pense, se já tinha que pensar 5 vezes antes de mexer no celular dirigindo, porque obviamente é um perigo e tal, agora você vai pensar 50 vezes, porque quase R$300 de multa. E é interessante porque agora está no código, que não é só, porque o código dizia antes de estar com o celular. Agora o código diz de simplesmente manusear. Então, se você está ali, aí pega o celular só para dar uma olhadinha na hora e foi flagrado, dançou. Pois é, até para usar o GPS no celular tem que ter agora aquele aparelhinho, né, que... O acessório. O acessório que deixa fixo, porque se você pegar para olhar, pode ser interpretado como você mandando uma mensagem e tal, vai ser multado. E de qualquer forma, mesmo que não seja mandando mensagem, né, o que os testes, inclusive em pistas, mostram é que o simples fato de você desviar a atenção para pegar o celular é suficiente para causar um acidente. Agora, essa semana eu presenciei essa
O efeito. O efeito disso do celular. Ah. Porque um motorista na minha frente, que estava com um caminhãozinho baú, ele estava falando ao celular, eu acho que ele estava tão entretido na conversa que ele ficou passando de uma pista para outra. Eu até achei que ele poderia estar bêbado. Eu já vi Aí isso também tinha nas uma estradas. pessoa comigo, e aí essa pessoa viu ele no celular. Mas- e ele ficou assim, ó, Mas sabe o que dançando é na minha interessante que frente. você falou, parecia que ele estava bêbado? Porque os testes mostram exatamente isso. O tempo de reação para alguém que É. está bêbado ao volante é o mesmo praticamente de alguém que está mexendo no celular ao volante. Ou seja, parece que está bêbado porque o efeito no cérebro é exatamente O o mesmo. reflexo vai levar o tempo para você ter o reflexo e ter uma mudança diretiva é a mesma, se você está bêbado ou se você está mexendo no celular. Agora, o Leite falou uma coisa interessante. Você que está ouvindo, assistindo a gente, se já era um problema, vai pensar 2 vezes. É por isso que tem que ser tão severas as multas? Isso Deixa que eu é aproveitar triste, a pergunta né? do Wagner para vocês. Se vocês acham que realmente é uma medida eficiente e única de educar a gente no trânsito, aumentando Ou se os é. valores das multas. Tipo, não teria outro recurso. Não, Por olha que o só. brasileiro foi para a rua protestar? Porque pesou no bolso. Quando bate no bolso, é aí que a galera toma consciência. Porque você pode ter crise política, você pode ter roubalheiro, um monte de coisa. Não bateu no bolso do brasileiro, ou de qualquer ser humano, né? Mas não bateu no bolso, talvez você até vai levando. A hora que bate no seu bolso... Por exemplo, vê essa questão de votar. Por que um monte de gente não vai votar e nem justifica? Porque depois você tem que pagar R$3. R$3,50. Você fala, vou pagar R$3 Sabe por quê, Leite? depois, Os 350. entendeu? Se fosse 350, eu queria ver se alguém ia deixar Sabe por de que eu votar. fiz a pergunta? Porque às vezes eu tenho a impressão, e eu queria trocar essa ideia com vocês, de que a gente é mal educado. Pelo menos nós brasileiros, né? Pelo que a gente pode observar. Não sei se todo latino-americano. Mas lá fora você vê que os valores são valores assim razoáveis, mas parece que você tem aquela percepção de que as pessoas são mais educadas quando se trata de legislação no trânsito. Eu não sei se eu estou falando alguma coisa assim, mas por onde eu já fui, fora do Brasil, eu percebi isso, sabia? Mas aí Deixa aí o tá. Hélio falar uma Desculpa. coisa. Você ia falar sobre... Não, eu ia falar sobre isso, porque ela perguntou, né? Será que não teria alguma outra Aham. forma? Eu ouvi muitas críticas ao longo das últimas semanas por conta desses aumentos nas multas, as pessoas dizendo, não, o que o governo tem que fazer é investir na educação para o trânsito e não em punir os motoristas. Mas peraí, todo motorista passou por uma escola de motoristas, né? Que realmente a gente não pode discordar que são péssimas, estão ali só para ganhar dinheiro. Elas não do ensinam povo. você a Não estão ali dirigir. ensinando. Mas a pessoa tem pelo menos o livrinho. Tem lá o livro que diz o Código de Regras, o Código de Trânsito Brasileiro. É minha função ser educado no trânsito. O governo não tem que me educar no trânsito. Agora, a multa, ela não é para mim. A multa é para quem infringe a lei. Então não tem que reclamar, na minha opinião. Você não quer ser multado por velocidade acima do permitido? Anda abaixo da máxima. Não quer ser multado por estar falando no celular? Não fale no celular enquanto dirige. É como se alguém estivesse reclamando assim, mas eu acho que alguém que mata alguém é muito tempo ficar, sei lá, 20 e poucos anos na cadeia, não é? Ué, mas você precisa temer o tempo que alguém vai ficar na cadeia por matar alguém se você não mata ninguém? Ou seja, por que você tem que temer algo que está buscando multar alguém que está fora da lei, né? Então, quer dizer, é porque você quer andar fora da lei e não sofrer consequências tão graves? Provavelmente é por isso, entendeu? Você falou, por exemplo, fora do país. No ano passado, eu fui para os Estados Unidos e eu lembro que eu estava andando de carro com algumas pessoas lá e eu lembro que uma dessas pessoas tomou uma multa. E tomou uma multa muito alta. E ela estava andando com o carro numa velocidade, tipo, 2 ou 3 vezes maior do que a máxima que era permitida. Sei lá, o máximo era... Era um brasileiro? 40 por hora e a pessoa estava andando a 120 por hora quase 120, uns 100 por hora nessa pista. E aí o guarda parou. Só que lá tem um detalhe, né? Que se tivesse aqui no Brasil, eu acho que seria muito bom também. Os carros da polícia, muitas vezes eles não estão como carros de polícia, eles são camuflados. Então você nunca sabe quando pode ter um carro de polícia do seu lado. Então, ele estava andando, aí o policial se identificou, né? Aí foi pro lado lá. Leite e seus efeitos gosto de fazer os sonoros. efeitos Todo assim. programa tem. Didática, ele tinha que ser professor. Aí ele parou e aí o policial foi falar com ele. E aí ele falou, olha, policial, eu vou tomar a multa mesmo, porque às vezes só tem notificação, mas você não ganha a multa, né? Ele falou assim, vou te dar uma multa pesada. Ele falou assim, na verdade, pela velocidade que você está andando, eu podia te mandar preso.
porque você está andando numa velocidade considerada perigosa para a vida dos outros. Ou seja, ele poderia ser preso. Ele só não foi preso porque estava com a gente ali, junto ali no carro, tinha mais gente e tal. E aí, mas se ele tivesse sozinho, tinha ido para a prisão. E aí a multa que veio para ele foi um negócio altíssimo, assim, quase $1.000. Então, quer dizer, Nossa. cara, isso é uma coisa que pesa no bolso em outros países também. E talvez por isso as pessoas sejam mais educadas em outros países. Talvez medidas como essa de pesar mesmo no bolso brasileiro comecem a fazer com que a gente seja um pouco mais educado, ainda que seja forçando a gente a ser educado, mas eu acho que Nossa, mas no é caso uma dele, de boa 40 para medida isso aqui. 120 quilômetros por hora, era uma diferença considerável, né? Com certeza. Não, eu acredito que realmente a gente talvez não tenha uma cultura dos mais educados e quando pesa no bolso, realmente a gente sente. Quem aqui nunca já levou uma multa e chora quando chega aquele papel em casa e você abre e vê que é uma multa? É triste mesmo pagar aquele dinheiro. E às vezes a gente acaba cometendo a mesma infração. Eu até posso dizer isso aqui, a minha dificuldade é com radar móvel. E às vezes nem é tanta diferença assim, diferença de 10 km por hora, 15 km por hora. Você está fora da lei. Fora da lei, infelizmente. Mas sabe o que acontece? Deixa eu fazer um protesto aqui. Como o meu carro é 1.0, às vezes na subida você embala um pouco, quando você vê, você já passou 10, 20 quilômetros rapidinho, e aí de repente tem um radar móvel escondido. Mas enfim, né, não vem aqui ao caso o radar móvel, mas só queria expressar minha opinião. Agora, sobre as vagas, eu achei muito legal, queria comentar sobre isso, porque a gente vê muita gente realmente estacionando em vagas para idosos ou deficientes na cara dura. Sabe, você pensa, poxa, tá vendo ali que é para esse tipo de pessoa, né? Mas estaciona ali gente jovem e você vê que não tá nem aí com a situação. Então, agora, eu acho que com essas multas aí, e ficou uma multa muito pesadinha, né? Nesse ponto, eu achei muito, muito válido. Agora, vocês viram, eu não sabia disso, não acompanhei isso nesse processo, mas diz que tem um aplicativo que você pode reduzir em até 40% o valor das multas. Foi você não pode recorrer, né? lançado dia 1º também, porque supostamente o Denatran diz que é caro enviar as multas. Você tem que imprimir, aí você tem que colocar nos correios, tem que enviar por um esquema especial do correio. Mesmo. É trabalhoso. Então, para a redução dos custos do envio das multas, o Denatran sugeriu isso. Então, não é obrigatório, mas quem quiser aderir, o cidadão que quiser aderir, baixa o aplicativo e aí passa a receber todo tipo de informação, além das multas também, só pelo aplicativo. Qual que é o aí, aplicativo, o nome? Você sabe qual é o nome do aplicativo, Wagner? Não. Não tem aí o Não nome? tenho aqui. Os Detrans, eles não são obrigados a aderir a esse tipo de serviço, né? Dos lugares, pelo que eu percebi. Tipo, não é obrigação de todos os órgãos, de todos os lugares, aderir a esse aplicativo também. Não é generalizado para todo o Não Brasil? é algo obrigatório que aquele órgão específico daquele estado, aquele lugar E vai nem ter todos os lugares estão funcionando Não. ainda, né? Só para vocês Eles lançaram saberem, agora, o dia nome do aplicativo é SNE, Sistema de Notificação Eletrônica, que é esse aí ligado ao Denatran para você poder reduzir custos de multas baseado Aí nessa a pessoa questão tem dos que verificar envios. se na região dela tem, e o cadastro é bem fácil. É nome, idade e SNE tal. é o nome do aplicativo. Agora, eu acho que tem gente que está assistindo ou ouvindo a gente e está falando assim, mas vocês estão sabendo o que vocês estão falando, é uma roubalheira isso, o governo só quer enriquecer as custas. Radar móvel, eu acho que é. Porque, mas o radar móvel, Suzane, a mesma coisa ter o radar fixo ou ter o radar móvel, você tem que estar na velocidade da pista, né? Eu vi um vídeo no YouTube faz uns 7, 8 meses, muito interessante. O camarada ele estava explicando como evitar levar multa em radar. Eu achei fantástico. Eu vou até ensinar aqui. Ele falou assim, ele é do Paraná, Por favor, então ele ensine. abre assim, ele fala assim, vamos acabar com o caixa do Detran, vou ensinar vocês. Aí ele está assim dirigindo, né? Aí ele fala, tá vendo ali na frente tem um radar que é de 60. Vou mostrar para você como passar sem levar multa. Aí na hora que está chegando, ele começa a diminuir a velocidade, passa 50, 55. Aí ele fala, tá vendo? Faz isso que você nunca mais vai levar uma multa. Tá certo, é isso mesmo. E no caso do Você radar móvel, Você acha que o governo está roubando de você por aplicar multa por velocidade? Anda abaixo da E no caso do radar móvel, é só você manter a velocidade da pista em toda a pista. pista. Sabe por que é muito sério isso? Porque a gente comentou, né? O trânsito brasileiro mata muita gente, mais do que algumas guerras, inclusive. E por que mata? Porque as pessoas andam fora da regra. Então, quer dizer, por que você tem colisões que dão tantas mortes frontais? Porque, com certeza, alguém ultrapassou num local que não era para ultrapassar.
Ou mas a gente tem um problema Ou de tava pista no muito celular. sério também, Ou né, tava no Leite? celular. Não, mas não dá pra Não, colocar a mas culpa não- na pista, você não Suzane. pode Se a dizer. pessoa tá andando na pista e a pista tem buraco, ué, vai bater no buraco, você vai furar o pneu, mas você não No vai... máximo. No máximo. Agora, você vai ultrapassar numa pista que é ruim, num ponto que não dá para ultrapassar, você vai matar alguém, você vai morrer. Agora, tem outras coisas que acontecem, por exemplo, de bebê. Eu falo isso porque, por exemplo, a minha mãe, há alguns anos atrás, minha mãe quase morreu no trânsito, porque tinha um cara num caminhão, que ele estava bêbado, e aí estava chovendo, e aí ele não viu a minha mãe na frente, e ele bateu na traseira do carro da minha mãe, jogou a minha mãe pro acostamento, o carro bateu num poste, o carro virou em L. A minha mãe e a minha irmã quase morreram. Sabe o que aconteceu com esse cara? Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Só isso que aconteceu E não com ele. aconteceu nada com Ele ele. pagou uma multa e foi embora para casa dele. E Graças quase a que Deus, você... agora até isso está previsto no código. Se recusar a fazer o teste do bafômetro, não vai garantir que a pessoa vá presa ou nada, mas está no código agora que se recusar é sim um atestado de que, olha, realmente estou bêbado, fiz errado, me multe. E aí paga 2.900 e... Quase 3 mil reais. Quase 3 mil reais. Leite, só voltando aqui. E tá barato ainda, É claro né? pouco, que- é muito Tá pouco para o risco que a pessoa assume. É, gente, álcool eu acho que até nem tem como discutir, porque é tão óbvio. Mas voltando aqui da estrada, Leite, só para deixar claro aqui, é o seguinte, é claro que os números são bem diferentes. Obviamente, a maior quantidade de pessoas que sofrem com algum acidente de trânsito, a probabilidade maior de ter alguma coisa fora da lei é maior, né? Esse número. Mas tem pistas, às vezes, nos interiores, que é impossível realmente você passar do lado da pista, você tem que ir para a pista contrária pela quantidade de buracos. E é uma situação que, assim, Mas você... e qual é a velocidade em Não, que a se velocidade passa? é baixíssima, É aí que Hélio, tá, só que porque como numa não tem colisão opção- frontal acontece quase toda semana. Ninguém morre com colisão frontal de 20 Você km está a por 20 hora. por hora, está desviando de buraco a 20 por hora, dá para ver muito bem que tem um outro ali desviando também a 20 por hora, ninguém vai bater. Agora, os camaradas fazem isso, mesmo que seja em pista ruim, acima da velocidade. E você fica Vocês ali estão suscetível a isso. Você está andando numa pista. Eu, por exemplo, pego uma estrada que não é aqui em São Paulo, é no Rio Grande do Sul, periodicamente. É uma longa pista que eu pego e tem características muito parecidas com essa que a Suzane falou. Você fica ali numa situação extremamente complexa, porque tem caminhão, tem carro vindo para cima de você e você não sabe o que fazer, porque ele está tentando desviar e ele está vindo para o teu encontro assim e você não sabe o que fazer. Então, você está numa situação completamente suscetível a uma decisão errada do outro. Não, certo, gente. Eu não tiro a razão de vocês, mas é que eu acho que a gente está muito acostumado aqui em São Paulo com a estrutura de estrada que a gente tem. Então, se vocês tivessem uma oportunidade mesmo para o interior, lá onde a pista é uma precariedade, vocês... Meus pais Você moram no vê Distrito que Federal, eu vou realmente- sempre para Goiás. Mas aumenta, né, Leite, o índice de número de acidentes. Não é adianta. culpa só Suzane, do sabe qual governo. que é o problema com essa linha de raciocínio que coloca a culpa na estrada, por exemplo? O problema é que essa linha de raciocínio faz o seguinte, olha, não depende só de mim, entendeu? Depende, inclusive, da condição da estrada em que eu estou, a questão da segurança no trânsito. É lógico que uma estrada ruim, ela tem o seu problema, mas se você sabe que, por exemplo, se você sabe que está chovendo, o que é que você faz? Você continua andando na mesma velocidade ou você diminui a velocidade? Depende da pessoa. Depende da Então, pessoa. exato. Mas o correto é você diminuir a velocidade. Se você está numa estrada ruim, você diminui a velocidade. O problema é que as pessoas querem continuar fazendo as mesmas coisas sob circunstâncias diferentes. E eu acho que tem um lance nessa coisa da direção que é, eu nunca penso que vai acontecer comigo. E aí, então, eu sou o Superman ali na estrada e eu estou colocando a minha vida em risco e a do outro. Eu vou Agora, falar uma coisa, que por exemplo, eu vou me expor aqui, mas para não expor outras pessoas. Mas, por exemplo, a gente tem aqui, próximo da gente aqui no Novo Tempo, uma saída que um monte de gente faz uma saída irregular ali. Só para deixar claro, a Novo Tempo fala que é para fazer certinho, tem um retorno lá na frente e tal. Eu já medi o tempo que leva para fazer isso. Levam 4 minutos para fazer esse retorno. Ou seja, quem tem que ir para o centro da cidade leva 4 minutos a mais para fazer o caminho correto do que quem corta o caminho do jeito que é ilegal. E a gente sabe, a gente já viu, vários acidentes já aconteceram aqui na frente por conta disso. Todos os dias tem gente fazendo o contorno irregular. Por quê? Porque é mais rápido. Agora, e porque você sempre acha, ninguém vai passar aqui, vai bater o carro. Agora, por que não faz o contorno do jeito certo? Porque leva mais tempo. Não, mas dá para fazer aqui, por que eu vou fazer lá na frente? Então, quer dizer, e eu estou falando, faço a minha culpa, porque assim,
A maior parte das vezes eu faço esse contorno, mas às vezes eu tô com muita pressa, eu vou e faço desse jeito errado. E por que eu faço desse jeito errado? Porque eu acho que não vai dar nada, entendeu? Porque se eu soubesse... Até o dia que der. Até o dia que der errado. Então, quer dizer, isso acontece com todo mundo, acontece com cada um de nós aqui, acontece com quem dirige aí em casa. Um monte de coisa que a gente faz errado, a gente faz porque a gente acha que não vai dar nada. A hora que der errado, às vezes pode ser fatal, não tem mais volta, entendeu? É por isso que a gente tem que ser tão consciente. Mas uma coisa eu posso dizer, depois que eu comecei a dirigir com uma certa periodicidade, eu comecei a ver de maneira bem mais perigosa o trânsito. Então, hoje, eu sou tipo uma velhoca assim mesmo, para poder dirigir. Antes eu achava, né, era tipo aventureira. Sucesso. Achava que qualquer coisa era uma aventura. Mas a gente passa a ter noção do perigo, né? Com certeza. Intervalo agora, daqui a pouco a gente discute sobre um restaurante em São Paulo que proibiu a entrada de crianças. Não sai daí, a gente volta em instantes.